paz, igreja. Amém. Amém. Já boa sorte para ele, né? Boa sorte para você, filho. Obrigado. Good luck to me. Queria falar hoje I'd like to talk today about sobre, às vezes é um assunto que não é muito explorado, a topic that's not much explored, mas ele tem um significado muito profundo, but has a very deep meaning biblicamente. biblically. Não sei se já ouviram falar sobre as cidades refúgio Have you heard about the cities of refuge da terra de Israel. of the land of Israel? Estava comentando a Sil que eu voltei aqui, sei lá, uns 15 anos atrás, I was telling my wife that about 15 years ago, porque quando eu dava a matéria História de Israel no seminário, when I was teaching the seminary course called The History of Israel, eu lembro que teve uma turma que o Espírito Santo, né, there was this nos one tocou e nós class, não passamos simplesmente como informação. where the Holy Spirit really moved in us, and it wasn't just information. Nós demos uma respirada We took a deep breath, e aí explicando o que é a cidade de refúgio. and we explained what were Na these cities realidade, of a aula refuge. virou mais uma pregação do que uma aula. And this class that was supposed to be a lecture became more of a sermon. Porque o Espírito Santo nos levou a ver dois aspectos dela. The Holy Spirit opened our eyes to two different aspects. É tanto que se o Senhor nos der uma segunda oportunidade, nós vamos ver o outro aspecto da cidade de refúgio. And if the Lord gives us a second opportunity, we'll see the second aspect of the cities of refuge. E hoje And today, eu queria ver o seguinte, I'd like to look at the following. quem gosta de pôr o título da mensagem, né, Whoever likes titling their words, no Face, there on Facebook, they title the sermons, As Cidades Refúgio, The Cities of Refuge, Justiça e Amor de Deus. The Justice and Love of God. Muitas pessoas me perguntam assim, pastor, mas você vai gostar do Antigo Testamento assim, senhor? So a lot of people say, well, Pastor, why do you like so much the Old Testament? Aí eu falei, olha, quem gosta, né, de estudar sobre a maravilhosa graça de Deus, And I said, whoever likes studying about the o wonderful Velho grace of God, Testamento the Old é Testament lotado is where you'll see most of it. da graça de Deus, que se Of the grace manifestou of lá no God Novo Testamento, being manifested in the Old em Jesus Testament, Cristo. in Jesus Christ. Mas o Velho Testamento parece que ele dá todo o caminho. But the Old Testament, it's like a road pointing in the right direction. Eu não sei, vou tentar traduzir, eu não sei se é assim aqui nos Estados Unidos. I don't know if No it's like this Brasil, here in the United States, but in Brazil, quando você pega uma highway, when there's a highway, você tem o que a gente chama de olho de gato. you have what they call Right. there a cat eye. Aquelas pequenas saliências que tem que ilumina o caminho, né? So it's those Reflete. where the road, where there's the lines, these small little lights that so you Yeah. can see the lines at night. Você bate o farol do carro e And when your headlights aparece, are shining, they reflect, e aquilo vai te guiando para você não trocar de pista. and those lights will guide you so that you don't go into a different lane. O Antigo Testamento é justamente essa luz. And the Old Testament to me is exactly that light. Quando você bate o farol, quando você bate seus olhos, When you shine your headlights, Antigo or in this case, your Testamento, eyes, aparecem essas luzes refletindo no caminho da graça de the Old Deus. Testament becomes these lights reflecting towards the grace of Jesus. E essas luzes te levam ao destino. And these lights will show you the way. E esse destino é a salvação em Cristo. And this way is salvation in Christ. E o Antigo Testamento é rico disso. And the Old Testament is very rich in that aspect. Deixa eu complicar de novo. O Antigo Testamento é essa luz de gato que tem na estrada da salvação. The Old Testament is like those cat eyes he was talking about on the road of salvation. E uma das luzes está aqui nesse assunto das cidades refúgio, And one of these lights is justiça e this amor de topic Deus. of the cities of refuge, the righteousness and love of God. É uma primeira parte. This is the first aspect. Olha, a leitura é longa, gente. And Mas vamos prestar it's a atenção. long reading, so we need to pay close attention.
Asaf, eu te passei até o 30... Eu te passei até qual? Asaf till when did I? 9:29, isso. 9:29. Eu vou ler até o 25, I'll read it till the 20, tá? Porque isso 25th. aí torna uma repetição. Números, capítulo 35, a partir do verso 9. Numbers chapter 35, beginning on verse 9. Aqui vai explicar bem a função dentro da lei mosaica, né? O que era essa cidade de refúgio que o Senhor ordenou a Moisés. This will explain within the Mosaic law what were these cities of refuge that God ordained upon Moses. Que quando eles habitassem a terra That when they were prometida, inhabiting the earth, the land, the promised land, ele deveria separar 6 cidades. that there should be 6 cities, 3 da margem esquerda do Jordão e 3 da margem direita do Jordão. 3 on the left side of the Jordan River and 3 on the other side of the river. E falando de um pouquinho de geografia bíblica, você vê que elas são little bit of biblical equidistantes, tanto do lado esquerdo como do lado You'll direito. see that they are equidistant. That means that on both sides they are the same distance from each other. Então vamos começar a ler, gente? So let's begin Vamos lá. our reading. Disse o Senhor a Moisés, dizendo... Você quer que fala um e um? Tudo? Tá ok. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passares o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vós estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por engano. Então, é o crime doloso, aquele sem intenção de matar. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. Então, veja bem, na lei mosaica, alguém da família tinha direito de matar aquele que matou acidentalmente o outro. Então, para que isso não acontecesse, para que não houvesse a vingança da família daquele morto, foi criado a cidade refúgio. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades darei além do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão por refúgio estas 6 cidades, para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, algumas palavrinhas-chave, para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar a alguém por engano. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se lhe ferir com uma pedrada de que possa morrer, e morrer homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ele morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir, homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ele morrer, sem que fosse seu inimigo e nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue segundo estas leis. Então veja aqui que separou em 2 partes. Aquele que faz propositalmente e aquele que não fez propositalmente. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue. E a congregação, só retornar.
E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue. E a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha colhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Amém. Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel and say to them, When you cross the Jordan into the land of Canaan, then you shall appoint cities to be cities of refuge for you, that the manslayer who kills any person accidentally may flee there. Now pay close attention, this is what we know as the crime of manslaughter, meaning unintentional. They shall be cities of refuge for you from the avenger, that the manslayer may not die until he stands before the congregation in judgment. So this was with the intention of there not being unnecessary vengefulness from the family of the man who was slain. And of the cities which you give, you shall have 6 cities of refuge. You shall appoint 3 cities on this side of the Jordan, and 3 cities you shall appoint in the land of Canaan, which will be cities of refuge. These 6 cities shall be for refuge for the children of Israel, for the stranger and for the sojourner among them, that anyone who kills a person accidentally may flee there. But if he strikes him with an iron implement so that he dies, he's a murderer. The murderer shall surely be put to death. And if he strikes him with a stone in the hand, by which one could die, and he does die, he is a murderer, and the murderer shall surely be put to death. Or if he strikes him with a wooden hand weapon, by which one could die, and he does die, he is a murderer. The murderer shall surely be put to death. The avenger of blood himself shall put the murderer to death. When he meets him, he shall put him to death. If he pushes him out of hatred, or while lying in wait, hurls something at him so that he dies, or in enmity he strikes him with his hand so that he dies, the one who struck him shall surely be put to death. He is a murderer. The avenger of blood shall put the murderer to death when he meets him. However, if he pushes him suddenly without enmity, or throws anything at him without lying in wait, or uses a stone by which a man could die, throwing it at him without seeing him so that he dies, while he was not his enemy or seeking his harm, then the congregation shall judge between the manslayer and the avenger of blood according to these judgments. Now we can see that they separated it into 2 categories, those who do it intentionally and those who do it by accident. So the congregation shall deliver the manslayer from the hand of the avenger of blood, and the congregation shall return him to the city of refuge where he had fled, and he shall remain there until the death of the high priest who was anointed with the holy oil. Vamos lá, vamos separar aqui. Vocês perceberam, né, que o primeiro ato de justiça de Deus, So did you notice here the first act of justice of God? Deus diferenciou já aquele homicida que matava outra pessoa God por made- intenção, God made a distinction between the man who kills somebody by intention, e ele teria, né, depois nós vamos ler as questões da lei mosaica, ele teria que pagar o preço da sua, né, do seu ato intencional, que poderia chegar até a morte. and in the reading of the Mosaic Law, we'll see that he has to pay the price of his intentional act, which in this case would be his death. O outro lado da justiça de Deus é justamente a cidade refúgio. And the other side of God's justice is these cities of refuge. Né? Fala ali que sem intenção aquela pessoa matasse outra, And it says that Huh? he who without intention sem kills somebody intenção, else, acidentalmente, who accidentally does it, sem ter na mente a pretensão realmente de fazer aquilo, now with the pre-made intention in his mind of doing such a thing, haveria 6 cidades em Israel, there would be 6 cities in Israel, ele poderia ir para aquela cidade, and he could go to that city. né? E haveria um julgamento ali para se dar a sentença. And there would be a judgment or a trial to give him his sentence. Mas ali ele estava protegido se alguém da família ou, né, uma pessoa amiga e tal quisesse matá-lo. But there he was protected so that a friend or a family member of Esse the man vingador, killed wouldn't kill ele him. não tinha acesso à cidade refúgio. Now these said avengers did not have access to these cities of refuge. E quando eu disse que elas são, como se diz, a distância entre elas são praticamente iguais, tanto da margem direita como da margem esquerda do Jordão, And when I say é that on para both sides of the river, facilitar
a ida desse homicida que não foi intencional chegar até ela. And when I say that these cities were equidistant on both sides, it's so that it could be made easier for the man who caused such harm would be able to arrive there quicker and more effectively. A justiça de Deus. Now that's the justice of God. A primeira questão do amor de Deus. And now for the love of God, Vocês perceberam no versículo, em um dos versículos que nós lemos, que assim, did you notice on one of the verses we read, os filhos de Israel, the sons of Israel o estrangeiro, and the stranger, ele não tinha nada a ver com a nação de Israel, he who had nothing to do with the nation Aqui, of ó. Israel, e para o que se hospedar no meio deles. Quer dizer, ele estava he- simplesmente ali por um tempo and he who lived amongst them, who was there for a em while Israel. in Israel, O amor de Deus. the love of God. Ele não focou apenas no povo escolhido. He didn't focus only on the chosen people, Eram todos. but all people. E eles iam para a cidade de refúgio. And they would go to these cities of refuge. Essa cidade de refúgio, ela tinha toda uma estrutura como qualquer outra cidade de Israel. And these cities had the same estrutura era a structure as mesma. any other city in Israel. E nós vemos o seguinte: foi um sistema ordenado por Deus And we, para proteger and we can see that it was a system ordered by God to protect a vida. life. E o que é a graça? And what is grace? Ela não nos traz, através de Deus, It doesn't uma bring through God. proteção à nossa vida? Does it not bring through God a protection over our lives? Não é? Isn't it right? Nós somos salvos We are pela saved graça. by E isso não grace. vem de nós. And that does not come from É us. dom de Deus. It's a gift from God. É Deus nos dando uma segunda chance. It's God gifting us a second chance. Então, essas 6 cidades, elas tinham essa função de proteger a vida de quem? So these 6 cities had De the justamente function of aquele que protecting life cometeu um grande erro. of those who committed a great Mesmo mistake. que não tinha intenção de cometer o erro. Even if he did not have such intention of committing said mistake. Mas ali ele estava protegido. But there he was protected. Então, havia um propósito, There was a purpose, que foi esse que eu disse. which is that which I Proteção da said. vida. Protecting life. Havia uma condição. There was a condition, though. Quando ele chegava à cidade de refúgio, Once he arrived não at the city havia of refuge, apenas uma questão de proteção da cidade, not only was it the né? city do protecting him, sistema judicial da cidade, vamos falar assim. let's say the judicial system of the city. Naquela época era meio religioso e, At that time, it was religion mixed e into it, jurídico, né? Havia o sumo sacerdote, mas havia também os juízes. where laws were based around the religion. E nós vemos que ele ficava sob a proteção da comunidade. And he was under protection of Não the era community, simplesmente dos homens das leis not just the city né? officials who handled the laws. daquela cidade. Era toda a cidade envolvida em proteger aquele que ali chegava. But the city as a whole would protect that who came in as a refugee. Não é a figura da igreja? Is that not the role of the church? Qual é a função da igreja? What's the church's function? Não é buscar o cativo? Is it not to seek those who are chained? Não é protegê-lo? Is it not to protect him? Não é lhe dar acesso à vida Not give him access to life? através do evangelho de Jesus Cristo? To the gospel of Jesus Christ? As cidades de refúgio também The cities of refuge also é uma figura do papel da igreja. a figure that represents the role of the church. A comunidade se envolvia na proteção. The community was involved in protection of the refugee. A igreja não faz isso? Is that not what the church does? A igreja não deveria fazer isso? Is that not what the church should do?
Ouvimos o que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Or what Jesus said, come to me all those who are weary, Nós, como igreja, não deveríamos pegar isso como uma and I'll give you verdade rest. para nós, As a church, should we not take this as truth para aqueles que chegam ao nosso meio? to those who come in our midst? As cidades, aquilo que eu falei, as The cidades eram divididas, né? 3 de um lado, 3 do outro do Jordão. They were divided, 3 on one side and 3 on the other side of the river. Do lado direito, On the right side, né, tinha a cidade de Golã, que ficava na tribo de Manassés. there was the city of Golan, which was in the tribe of Manassés, Manasseh. yes. Ramote, que ficava na tribo de Gad. Hamat, which is in a different tribe. Gad, yeah. E Bezer, na tribo de Ruben. And Bazar in the tribe of Reuben. Já no lado esquerdo, Now on the left havia side, Quedes, da tribo de Naftali. there was Geds of the different tribe. Siquém, na tribo de Efraim. Second, from Siquém, Ephraim, Efraim, yes. Hebron, que ficava na tribo de Judá. and Hebron of the tribe of Judah. Essa aqui é a segunda parte. Cada significado dessas cidades, So each traduzindo meaning of the name of these do cities, hebraico para nós, você vai ver a figura from de the Jesus. Hebrew to our language, Como Jesus se apresenta. you'll see the figure of Jesus Eu vou spelled deixar out. vocês curiosos. But I'll keep you guys Que é a curious. realidade da nossa vida hoje. What is the reality É of our lives today? justamente o que Jesus faz com o perdido e depois como ele age no meio dos salvos. It is exactly what he does with he who is lost and the Então way he essa acts era- with those who are saved. As 6 cidades. And those were the 6 cities. E a importância dessas cidades, sabe qual que é? And the importance of these cities are Que o sistema que funcionava ali dentro, ela demonstra o cuidado de Deus com a vida, com o amor e com a justiça. the system that was in place, it shows the care of God with life, justice, and love. E em tudo é o seguinte, And as a whole, a cidade refúgio, numa outra visão que eu vou apresentar para vocês, the city of refuge, through a different lens that I'll present to you guys, era refúgio, mas tirava a liberdade. is a refuge, but it also restrains freedom. Porque a pessoa ia para ali Because the person would go to the city of refuge, e pronto, ela não podia sair dali. and that was it. They couldn't leave. Depois você lê do 26 ao 29, que eu não li, If you você read vai from ver 26 to 29, you'll notice that que se ele saísse dali, if the left said se city, viesse o vingador e matasse, if the avenger killed them outside Estava of the tudo city of resolvido. refuge, it was ele all fair desobedeceu game. ao Senhor. It was all fair Ele game because he desobedeceu à lei. disobeyed God. He disobeyed the law. Que o Senhor disse, fala isso aos filhos de Israel. Foi Because assim the que Lord ele said, "Say começa this o to the sons versículo. of Israel." Is that not how the verse Deus starts? veio a Moisés e falou, olha, diz isso aos filhos de Israel. He came to Moses and said, "Say this to the sons of Israel." Não era uma ordem de Moisés. It wasn't something that ordem de Moses Deus. came up with. It was a law from God. Então é o seguinte, na sua liberdade, não é? Vamos dizer aí, entre aspas, ou, né, Let's say in his limited freedom, o que acontece? what Ele happens ficava preso. is that he would be restrained within that city. He could not leave. Ele não podia se mexer. He didn't have the freedom of going between cities. Tudo que ele tinha que fazer era dentro daquele território, All that he had to do was that specific daquelas territory, fronteiras dessa cidade. the walls of Não that city. podia passar. He could not leave them. Sabe o que isso significa? You know what that means? A nossa vida antes de Jesus. Our life before Jesus. Na liberdade que nós achávamos que tinha, cada vez mais nós nos tornávamos cativos da nossa liberdade. Is that not what happens with us Christians? Não é? When we thought we had freedom, the more that freedom would restrict us. O amor de Deus começou em Gênesis 3:15.
The love of God, you can see it starts in Genesis 3:15. Não é? Quando ele diz a Adão, diz a Eva, dando ali as sentenças. When he says to virá Adam and um Eve. And he says, to the world that que will te come, ferirá o calcanhar. one who would o diabo. wound your ankle. Mas terá um que pisará a cabeça. There will be one who will wound your heel, but there will be one who would crush his head. A primeira parte The first part é sentença. is a sentence. A segunda parte de Gênesis 3:15 The second part é esperança. is hope. Não é? Então, veja bem. Você estava livre, mas estava preso. So you were there, but you were captive. E o que o diabo faz? What Dessa does- outra perspectiva da cidade de refúgio. And what does the enemy do in this other perspective of the city of refuge? Não é isso que ele faz com o homem? Is that not what he does to man? Ele te dá liberdade para você beber. He'll give you freedom to Ele drink, te dá liberdade para você drogar, freedom for you to drug yourself, para roubar, to steal, para fazer negócios escusos. to do shady business. Te dá a liberdade para você. Eu quero viver a minha vida como eu acho. Freedom to, let's say, live your life the way you want it. Mas isso que você acha que é liberdade But that which you think is freedom é uma prisão. is truly a cage. É uma prisão. It's a prison. Então a cidade de refúgio tem esse outro significado. City of refuge has this different O meaning. diabo aprisionando o homem, The enemy imprisoning the trazendo a man, ele uma falsa liberdade. bringing to him a false sense of freedom. A cidade de refúgio fazia isso. Não é? That's what the city of refuge Você did. está livre, ninguém vem cá te matar. Mas You're olha, free. daqui você não sai. But from here you can't Se leave. você sair, lavamos as mãos e o If you que leave, we'll acontecer wash our hands acontece. and our conscience is free of whatever happens outside the city walls. A astúcia de Satanás, ela fez isso com a humanidade. Now let's say the cleverness of Satan did this to humanity. Desde a conversa de Eva com a serpente, From the conversation he had desde o with Eve, momento em que Adão não ouviu o que o Senhor tinha falado e aceitou o fruto, or the moment that Adam E did not comeu. listen to what the Lord said and ate of the fruit, até os dias de hoje. and to the days that we live in now. O diabo nunca vai chegar a você para te assustar. The devil never come trying to scare you. O diabo não tem essa cara que eles pintam de assustador, não sei mais o que e tal. He doesn't have this face O of diabo- horror that people like to make him out to have. Presta atenção, vou repetir. I'll say O this. diabo nunca chegará a qualquer um ser humano, a qualquer um de nós, com uma proposta assustadora que você já The devil never approach any man with a proposal that will scare you away ou te faça pensar duas vezes. or that makes you think twice about it. Principalmente se você ainda não tem Jesus como seu Salvador. And mainly when you don't have Jesus as your Aí ele Savior. vai. Nós estamos vendo. Antigamente eram outras coisas. See, before it was Hoje- different things. Nós temos aí a mídia, And now we have, let's say, media. a questão das telas, né, de ficar exposto a telas há muito tempo, This, let's say, screens and being exposed to screens for long periods of time. e o que isso traz de prejuízo à saúde mental And the damage that can cause to your mental health. já é tratado nos Estados Unidos, pela saúde pública dos Estados Unidos, It's como already treated vício, as the public health of the United States vício, as an como um addiction, alcoólatra, as a vice, como um usuário de drogas. such as an alcoholic Sim. or someone who's dependent on drugs. É tratado assim. And it's treated that Mas way. é tão bom, né? But it's so good, isn't it? Ficar ali, You're there horas e facing horas, that screen for hours and tranca seu hours, quarto e tal. Aí In your você room. vê a Deep, né? and you'll see, let's say, deep web. Deep Web, oferecendo. Meu mundo é todo colorido, né? My colorful world. Eu lembro de uma irmã, I ela remember falou assim, aqui nos Estados Unidos, ela falou, gente, é uma coisa que às vezes eu vejo no Facebook. Eu nunca vi house cleaner segurando uma vassoura com um pano na cabeça. Eu nunca vi.
There's this one sister Na from the foto de church perfil, who said she's never seen anybody's profile picture be them at their job as a house cleaner with realidade their não hair é tied back passada and ali. holding a broom. e nós sabemos que não, gente. Reality isn't what's transmitted through it. Não é? Então, assim, é simplesmente um exemplo que eu estou dando de como o mundo está. E há muitas outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor. And this is just an example of the state of the world right now. Da Of the many falsa things that liberdade. happen around us. This fake sense of freedom. Não é? Então, pensa uma pessoa dentro da cidade de refúgio Think of somebody in the city of refuge por 10, 20, 30 anos. for 10, 20, 30 years. Ele pode pensar em que ele está livre da morte, He might think that he's free from death, mas muitas coisas foram tiradas dele. but many of his other freedoms were taken away. Uma falsa liberdade. A fake sense of freedom. Aqui é a outra figura, a figura do homem pecador. Here is a different role that we can see, Do the homem role que of the precisa de sinful man, Jesus. the man who needs Jesus. Só que o verso 25 é o verso da salvação. But verse 25 is the verse where we Vamos see pôr pra mim, salvation. Can you 25. pull it up? E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue. Então, aquilo que eu falei, a função da igreja. E a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido. Quer dizer, uma das 6 ali. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. So the congregation shall deliver the manslayer from the hand of the avenger of blood. And that's what I mentioned of the role of the church. And the congregation shall return him to the city of refuge where he had fled. And he shall remain there until the death of the high priest who was anointed with the holy oil. Hebreus 7, 21 a 26. Hebrews 7:21 up to verse 26. Mas este conjuramento por aquele que lhe disse, para aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Aqui ele está falando do sacerdote de Israel. Porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, Jesus, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode salvar perfeitamente os que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. For they have become priests without an oath, but he with an oath by him who said to him, The Lord has sworn you and will not relent. You are a priest forever, according to the order of Melchizedek. By so much more Jesus has become a surety of better covenant. Also, there were many priests, here he's talking about the priests that were made in Israel, because they were prevented by death from continuing. But he, because he continues forever, Jesus, has an unchangeable priesthood. Therefore, he's also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercessions for them. For such a high priest was fitting for us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens. A pessoa ficava livre quando o sumo sacerdote morria. The person was made free when the high priest was dead. A figura de Jesus Cristo. And here we see the figure of A Jesus Christ. liberdade total só vinha para ele quando o sumo sacerdote daquela cidade refúgio morria.
The total freedom will only come to the man who caused that harm when the high priest of the city he was in died. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Jesus Christ, the Nós high acabamos de priest. ler. Aí eu te faço uma pergunta. And I ask you a question. Você está nessa questão dessa falsa liberdade, Are you in this scenario of false freedom, em que você definiu essa liberdade, mas ela te prende? where you define this freedom, but the freedom itself imprisons you? Existe Jesus, Jesus que pode te exists, dar a liberdade total. and he can give you true Não uma freedom, liberdade total parcial. freedom. Jesus nos liberta. Jesus frees João us. fala isso, e conhecereis a verdade vos libertará. John says this, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Hoje estamos apresentando a verdade. Today we are showing the truth. A verdade passa pela morte de Jesus Cristo. The truth is the Na death of cruz do Jesus Calvário. Christ on the cross of Calvary. Hebreus também fala que sem derramamento de sangue não haveria remissão. Hebrews also says that without the shedding of blood, there will not be remission. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz The blood of para Christ que spilled on that nós, cross, através da sua morte, do sumo sacerdote eterno, so that us, through the death of the Fôssemos high priest, totalmente libertos do pecado, we were made totally free from sin, totalmente libertos do vingador, que é Satanás, totally free from the hands of the avenger, who is Satan, totalmente libertos dessa pressão que nós sofremos, made completely free from the pressure we feel, daquilo que nós sozinhos traçamos, that which us do alone, o caminho que nós definimos, that which we decide for ourselves to be our way, o caminho que nós escolhemos. the roads that we choose. Agora vem Jesus And here comes Jesus, cumprindo a ordem do Pai, que fulfilling começou lá em what was Gênesis ordered by his 3 e Father, 15, virá um que pisará a cabeça da serpente. which began in Genesis 3:15, he who will crush the head of the snake. Na cruz do Calvário ele realizou isso. In the cross of Calvary, he made that true. Na morte houve a vitória. In death, there was victory. Jesus ressuscitou. Jesus Christ resurrected. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. On the third day, he resurrected. E a partir daí, a era da graça And from estava there on, aberta. the era of Porque grace todo o plano was de open. Deus para a salvação da humanidade because of the plan of God for the salvation of humanity estava cumprido. was fulfilled. Jesus, quando disse está consumado, When Jesus said, "It is finished," era a obra que Hebreus fala, sem derramamento de sangue não haveria remissão. is what Hebrews says, Os that without the pecados. spilling of blood, there will not be the remission of sins. Porém, faltava ele ressuscitar dentre os mortos. But what was missing was him resurrecting from the dead. Aconteceu 3 dias depois. And it happened 3 days later. Ele ressuscitou. He resurrected. E a partir daí, And from there on, nós podemos ser chamados filhos de Deus. we can be called sons and daughters of God. O que te prende Now, what a is essa falsa imprisoning you liberdade? to this false freedom? O que te impede de deixar o caminho que você traçou para o caminho que Jesus está te oferecendo? What's stopping you from changing lanes and going from the road that you chose to the road that Jesus is offering you? Talvez você tenha procurado refúgios e refúgios Maybe you have been seeking for refuge in different places para justificar a sua vida. to justify your life. Mas são refúgios But these are que refuges. você procura. This is refuge that you are seeking.
Agora eu te ofereço Jesus Cristo, And now I offer you o Jesus Christ, refúgio eterno, the eternal refuge, aquele que cuida daqueles que o amam. he who takes care of those who love him, Aquele que te oferece a vida eterna. offering you eternal life. Não precisa mais se refugiar naquilo que você determinou. You don't need to take refuge anymore in what you determined. Não. Deposita tudo aos pés da cruz. Put everything on the feet of the cross. É lógico que aqui também é uma ilustração, mas deposita tudo aos pés de Jesus. And here's an illustration. Place everything before the feet of Jesus. Ele te oferece uma nova vida, And he'll offer you a new life que você não precisa ficar fugindo, where you don't need to keep fleeing. não precisa ficar arrumando desculpas, You don't need to keep looking for excuses. limitado a uma coisa que é sua, Limited to something that's yours, seja o que for, whatever it may be. algum vício, A vice, ao dinheiro, money, à fama, fame, aos diplomas. diplomas. Nem tudo isso que eu estou falando é ruim, And not everything that I'm saying is necessarily bad. mas alguma dessas coisas que eu falei se tornam refúgio para você, But if any of these things that I said become refuge for you, entre aspas, desculpas para você ter a felicidade, falar, oh, olha, tanto de diploma que eu tenho, tanto que eu estudei. or excuses for yourself, or for you to say, look how many diplomas I have, how much study I've accomplished. Olha que belo profissional que eu sou. Look at what Olha a o great tanto career de I have, honra great ao mérito professional I que eu am. tenho. How much merit I have. E aquele papel amarelo. So what? That paper's Se going você não to quer que ele grow amarela, old. você tem que arrumar um refúgio para ele não amarelar. If you don't want it to become mold, you got to find a refuge for Aí, the sei lá, paper. tem essas químicas, pastor entende melhor do que eu, tem essas químicas aí que preservam papel. There's these chemicals that will Né, por a vida preserve inteira. papers. It'll make them last longer. E Jesus simplesmente ele diz: And Jesus says very simply, eis que estou à porta. and he says, I'm at the door. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta. Revelations 3:20. I'm at the door. Se você abrir a porta, And if you open the você. door, eu entrarei I will enter, e cearei contigo, and I will e feast with você you, comigo. and you with me. Uma troca de comunhão. An exchange of fellowship, Uma troca de amor. an exchange of love. Não é? Isn't that right? Jesus bate a sua porta hoje. Jesus knocks at your door today. Depende de você. It's up to you. Ele é o Salvador. He's the Savior. É Ele que pode te dar a alegria total. He can give you total happiness and joy. Ele é aquele que intercede por você diante do Pai. He's the one who's interceding for you before the Father. Mas você tem que abrir a sua porta. But you must open your door. Amém? Amen? Que o Senhor te abençoe e te guarde. May te the Lord faça bless you and refletir. keep you. E que hoje seja um dia de That you may reflect on salvação this. na sua vida. And that today may be a day of Amém? salvation in your life. Amen? Amém. Amen.